Oi, pessoal do curso de Psicologia, tudo bem? Hoje eu estou fazendo uma aula um pouquinho diferente com vocês, tá? Já mandei lá no grupo nosso da disciplina que, por conta do meu mestrado, às vezes a gente precisa participar de alguns eventos científicos, né? E hoje eu preciso participar de um seminário interno da Croton, onde eu vou apresentar uma pesquisa que eu tenho realizado e até partes dela eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês, para exemplificar, né? Então, eu não consigo dar aula para vocês hoje, dia 14 de setembro, né? Por esse motivo, eu estou gravando esse vídeo, né? Estou gravando agora um pouco mais cedo, para disponibilizar para vocês, passar o conteúdo da aula de hoje, que eu estava preparando aí para que a gente ouvisse no decorrer da aula, e deixar uma atividade para vocês realizarem, tá? E me enviarem também para apresentação na próxima aula. Fico à disposição, tá, pessoal? Me desculpo já de início por conta desse imprevisto, tá? Eu fui avisada na semana passada, conversei com a professora Patrícia e ela aceitou que eu fizesse uma atividade hoje. Então, né, por esse motivo eu não vou poder estar presente, porém me coloco à disposição para ajudá-los no que for necessário, tá? Tirar dúvida tanto por e-mail como pelo WhatsApp, tá? Então vamos conversando, tá? Se vocês ainda estão com dúvidas na delimitação do tema, que eu sei que tem alunos que ainda têm dúvidas, que ainda tem alguns ajustes a serem feitos, contem comigo, manda mensagem, a gente vai conversando, tá? Aula que vem, então, dia 21, se não me engano, de setembro, eu vou começar a aula com vocês apresentando, tá? Então, a minha ideia é a gente conversar hoje sobre o problema de pesquisa. Na aula passada a gente falou sobre o tema, sobre delimitação de tema e formação do grupo, né? Então hoje vocês já estão com o tema, né, já em mente, vocês já me enviaram por e-mail os temas, e hoje nós vamos começar a falar sobre a pergunta, né, sobre o problema de pesquisa. Então eu vou falar um pouco sobre ele e deixar para vocês um PowerPoint, um modelo, onde vocês vão colocar nele a apresentação de vocês, tá? Vocês vão definir, deixar certinho o grupo, tema e o problema de pesquisa. Na próxima aula, dia 21 de setembro, a gente inicia a aula então, com essas apresentações. Então, eu quero que cada grupo apresente, né, o seu tema e problema de pesquisa. Eu quero que vocês conversem, né, relatem, é uma apresentação simples, é um bate-papo entre nós, tá? Não fiquem nervosos, é apresentar o que vocês conseguiram desenvolver para que a gente consiga conversar no decorrer da aula e tanto os pares, né, compartilharem, como eu também ir auxiliando vocês no desenvolvimento disso, tá bom? Vou começar a compartilhar a apresentação e a gente vai conversando, tá? Só um minuto, eu vou compartilhar aqui com vocês. Pronto. Bem, então hoje o tema é nossa terceira aula, né? Definição do problema de pesquisa. Pessoal, lá no ambiente virtual de vocês, eu já disponibilizei um livro, tá? Que é o da Miriam Goldenberg. Ele fala sobre a arte de pesquisar. Esse livro é muito legal, a leitura dele. É um livro que não tem uma leitura pesada, é de fácil entendimento. E ela fala sobre a arte, né, da pesquisa. Ela tem uma linguagem muito simples. E eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante do livro dela. Eu indiquei algumas páginas para que vocês leiam, tá? Que é exatamente a etapa onde ela fala na obra sobre problema de pesquisa. Então, convido vocês a realizar essa leitura, eu tenho certeza que vai ajudá-los na definição do problema de pesquisa de vocês, tá bom? Então, delimitação de tema, pessoal, eu só trouxe novamente esse slide, que foi um tratado na aula passada, só para a gente repassar, que eu preciso que vocês delimitem o tema, tá?
Vocês já me passaram por e-mail, já me mandaram os temas e os grupos. Alguns grupos eu dei o ok, falando, olha, o tema tá bom, tá bem delimitado. Alguns grupos eu fiquei de verificar nessa aula para a gente delimitar um pouco mais, né? Então, eu até deixei aqui meio que anotado os grupos, né? Então, eu tenho a Raíssa, a Kelly e a Maiara, que estão falando sobre o bullying, né, no ambiente escolar. Meninas, eu preciso. A gente precisa ver a questão de delimitação melhor do tema de vocês. O Jardson me passou, o Jardson passou da equipe dele, tá ok o tema, então não precisa mudar nada. O grupo da Celina e da Michelle, elas estão falando sobre adoção, tá? Então, esse tema a gente precisa mudar, porque vocês tinham me indicado que era adoção do início ao fim, né? Então, é impossível trabalhar isso dentro de um projeto, porque é um processo muito demorado, muito cheio de detalhes. Então, a Celina comentou que queria falar sobre a adaptação da família. Então, pessoal do grupo, vamos mudar esse tema. Vocês podem colocar, por exemplo, adoção, e aí coloca essa parte em específico como se fosse um subtítulo, né, para a gente delimitar melhor esse tema. Do jeito que está, que vocês me mandaram, que a adoção do início ao fim é muito extenso, vamos delimitar isso daí, tá bom? A Celina me disse que vocês estavam conversando e vendo exatamente que ponto da adoção vocês querem falar. Se vocês já definiram esse ponto, então coloquem isso no trabalho de vocês, tá? Deixa eu ver, o grupo da Gabriela também falando de bullying, né, no contexto escolar, e eles querem, o grupo vai falar aí dos alunos que sofrem, então, aí com bullying. Eu acho que vocês precisam também dar uma mexida no tema, tá? E colocar bem específica essa questão de que vocês querem tratar o aluno que sofre com o bullying, tá? Para que fique claro isso no tema, tá? Que não tá claro. Daiana, grupo da Daiana. Daiana quer falar sobre a dança. Daiana, também a gente precisa funilar mais esse tema de vocês, que a gente até conversou por e-mail. Então, eu preciso que você, né, acho que tem mais um aluno, né? O seu grupo, vocês definam o que vocês querem falar sobre os benefícios da dança. Né? Você tinha até comentado que poderia ser redução de estresse, ansiedade, solidão, né? Então vocês precisam definir. Então vocês vão colocar, pode ser um subtítulo também, ou definir um novo título para falar sobre os benefícios da dança para o controle da ansiedade, por exemplo, tá? Então vocês precisam deixar isso mais delimitado, tá bom? Acho que eu falei de todos os grupos. Se eu deixei algum de falar, me perdoem, tá, pessoal? Eu fiz uma geral aqui nos arquivos que eu recebi de vocês e foram esses 5 grupos que eu encontrei, tá? Caso tenha algum aluno novo começando hoje, então eu vou pedir para que vocês conversem comigo, conversem com o pessoal da turma, se possível, entra já em algum grupo para começar a pesquisar, ou se vocês quiserem começar um novo trabalho, né? A gente está no início, então são essas as etapas, tá? Delimitação de tema e problema de pesquisa. Então, já falei da delimitação do tema. Fico aí à disposição de vocês, caso tenham ainda algumas dúvidas, tá? Ô filho, fecha a porta, tá? Então, vamos falar sobre a definição do problema. Eu peguei uma frase lá do livro da Goldenberg, né? Ela fez pegou uma fala aí de Einstein, né? Que frequentemente a formulação de um problema é mais essencial que a sua solução, tá? O que isso quer dizer para a gente, pessoal? O momento onde nós, pesquisadores, vamos formular essa pergunta norteadora, esse problema de pesquisa, é fundamental, tá? Que ela seja bem formulada, tá? Porque é essa boa formulação dessa pergunta que vai te auxiliar, vai te dar um norte do que você busca. Vai ajudar vocês, pessoal, na definição dos objetivos, que é a próxima etapa que a gente vai trabalhar aqui, tá? Então, para a formulação do problema, também um trecho que eu peguei lá da Goldenberg, né? O que ela fala? Como formular um problema específico que possa ser pesquisado por processos científicos, tá? Lembra que a ciência, ela é toda cheia de processos e métodos, né? E de etapas a serem seguidas. A formulação do problema é uma das primeiras atividades do pesquisador, tá? E como eu vou formular um bom problema de pesquisa?
O primeiro passo, então, é tornar o problema concreto e explícito, tá? Então, através do quê? Pessoal, vocês estão aí nessa etapa de definição de tema. Cada um de vocês tem algum assunto que vocês têm mais interesse em trabalhar. Adoção, bullying, a arte, né? Que aí a gente coloca a dança. Quem mais tem? Desenvolvimento infantil, a questão das amizades no processo de desenvolvimento infantil. Então, todos vocês têm algo que gostariam de trabalhar. Então, dentro dessas temáticas que vocês estão me apresentando, vocês precisam definir um problema. Quando eu digo problema, pessoal, não que seja algo negativo que esteja acontecendo no bullying, mas é o que vocês buscam resposta, na verdade. E para que vocês consigam definir esse problema, o que vocês precisam fazer, segundo a Goldenberg, né? Uma imersão sistemática no assunto. Olha, Luciana, então eu vou falar sobre o bullying no contexto escolar. Ok. Então, pessoal, vamos começar a ler sobre o assunto, vamos apurar, vamos se inteirar sobre o assunto, porque quanto mais a gente lê, mais a gente se apropria do assunto. E aí a gente vai tendo ideias de questões, problema para ser formulado. A gente vai no estudo da literatura existente, tá? Então, a gente vai se aprofundar no assunto através de diversas fontes, até mesmo de literatura. Vamos discutir com pessoas que têm experiência, tá? Então, talvez o grupo da Celina, né, por exemplo, que vai falar sobre adoção, a Celina me falou que ela já tem contato com um local, né, onde tem crianças para adoção. Então, ela já tem essa experiência, talvez, no assunto, ou até mesmo conhece alguém que tem experiência que pode auxiliá-la aí a entender que ponto específico elas vão trabalhar e definir o problema. Então, a boa resposta, né? Pessoal, quando eu digo a boa resposta, é o término da pesquisa, né? Quando eu chego no fim da pesquisa. A boa resposta depende da boa pergunta. Então, veja a importância da formulação de uma boa pergunta de pesquisa, tá? A boa pergunta de pesquisa que vai dar todo o norte no trabalho de vocês. Então, o pesquisador deve estar consciente da importância da pergunta que faz e deve saber colocar as questões necessárias para o sucesso da sua pesquisa. Pessoal, a formulação da pergunta, né, do problema de pesquisa é uma das etapas um pouco complicadas no projeto de pesquisa, junto com os objetivos, tá? Então, a gente tem que fazer isso com muita seriedade, com muito comprometimento, com muita pesquisa, para que a gente consiga fazer esse levantamento de uma questão onde vai trazer todo esse norte para minha pesquisa. Lembrando que a formulação do problema de pesquisa, ela tem que resultar numa pergunta, né? Tem que ser em formato de pergunta. Aqui, pessoal, então eu coloquei para vocês a referência, né, do livro da Goldenberg, que já está disponível para vocês lá no ambiente virtual. E essas aqui são as páginas onde eu indico leitura, tá? Então, ó, atenção nessas páginas aqui. Leiam, tá, pessoal? São poucas páginas, vocês vão conseguir ler isso em minutos e vai ser bem interessante para vocês conseguirem formular essa pergunta. E aí, pessoal, eu acho muito interessante a gente desenvolver a pergunta, o problema de pesquisa em etapas. Isso vai nos ajudar a desenvolver melhor isso daí. Porque é difícil eu chegar para vocês e falar assim, ó, faz uma pergunta onde vai ter um problema que você busca solução, né? Isso fica muito vago. Então, eu vejo que se a gente conseguir compartimentar, né, trazer algumas etapas, algumas fases, vocês vão fazendo etapa por etapa até chegar na pergunta de pesquisa. Então, eu tenho a primeira etapa, tá? A primeira etapa para desenvolvimento do problema é identificação do problema de pesquisa, né? Então, eu vou delimitar bem meu público-alvo. Pessoal, e é muito relacionado ao tema, essa primeira etapa, que foi o que eu conversei com vocês via e-mail. A Celina me falou de adoção. Ela no tema colocou adoção do início ao fim, né? A Celina e a Michelle, o grupo delas. E aí eu perguntei para elas, falei, vocês querem falar sobre qual o processo de adoção?
né? Porque eu sei, eu nunca adotei, eu não tenho muita familiaridade com o tema, mas eu entendo que tem todo um processo de adaptação da família com a criança, adaptação da criança com a família, todo o processo burocrático. Existem muitos processos dentro da adoção a qual a gente precisa trabalhar e vocês precisam definir. Então, eu quero falar sobre determinada faixa etária das crianças, ou falar até mesmo que a Celina comentou daqueles jovens que estão indo para a fase adulta e que vão se deparar aí com uma sociedade sozinhos. Então, pessoal, o que vocês precisam é definir o que eu quero pesquisar, tá? Então, se não me engano, vocês falaram sobre o processo de adaptação, né, da criança com a família. Então, a primeira etapa, vocês precisam identificar qual é o problema de vocês. Então, por exemplo, das meninas seria um processo de adaptação dentro da adoção, né? Para que evite aí, né, traumas, né, nas crianças. Eu trouxe um exemplo aqui da minha pesquisa dentro do meu mestrado, né? Então, o que eu falo? Eu identifiquei um problema dentro do curso de pedagogia. O curso de pedagogia é um curso ao qual eu atuo, ao qual eu coordeno também, né? Então, dentro da pedagogia, os alunos do curso, eles não gostam muito da matemática, né? O conteúdo da disciplina de matemática, ele é temido pelos alunos, né? Então, esse era o meu problema de pesquisa. Eu vejo, eu falo isso porque eu ministro a disciplina de matemática para eles, né? E é uma disciplina que eles começam o primeiro dia de aula com medo já da matéria. Então, qual é o meu problema, né? Então, eu identifiquei que existe uma deficiência, ó, na aplicação da prática da geometria na formação matemática do aluno do curso de licenciatura em pedagogia. Vejam, pessoal, que eu fui bem específica no que eu quero, tá? Eu falo da matemática, só que o que acontece? A matemática tem muitas unidades a serem trabalhadas, a estatística, a geometria, entre outras, agora me fugiu algumas. Mas dentro da matemática eu tenho várias unidades temáticas, né, a qual eu trabalho. Então eu falei, vamos trabalhar a geometria, que é uma unidade temática que eu sinto muita deficiência e muito temor dos alunos. Então eu vou falar da deficiência na aplicação da prática da geometria, tá? Então eu vejo que existe uma deficiência desses alunos, além de terem acesso ao conteúdo, mas à prática também da geometria. Porque, pessoal, é o aluno formado em pedagogia que vai dar os primeiros conceitos da matemática, em específico a geometria, para a criança. É esse professor que vai dar uma boa base, ou não, para o aluno, tá? Então, eu vejo que existe uma deficiência na formação do pedagogo, né, referente à prática da geometria. Então, eu identifiquei um problema, tá, pessoal? Vocês precisam fazer a mesma coisa, tá? O grupo que quer falar de bullying, vocês vão identificar qual é o problema que vocês querem discutir. São os reflexos psicológicos na criança que sofre bullying? São os motivos que levam uma criança a cometer, né, práticas de bullying? Vocês precisam definir o que é o problema de vocês, tá? O que vocês estão enxergando como uma problemática que vocês se interessam em pesquisar? Né? Então, tem grupo falando do desenvolvimento infantil. Então, eles querem entender como a amizade dentro de um ambiente escolar, por exemplo, né, se não me engano é isso, como o processo ali de socialização pode ajudar no desenvolvimento infantil, né? Quem mais aqui? Como a dança pode auxiliar as pessoas junto ao tratamento da depressão, da ansiedade, né? Então tem que definir qual que é o problema que eu quero pesquisar, tá bom? E aí, pessoal, o que eu quero que vocês façam? Pensem, tá? Qual que é o problema de pesquisa e delimitem bem seu público-alvo. Vejam que aqui no meu exemplo, eu delimitei que são alunos que estão cursando pedagogia, e eu digo que eu quero trabalhar a matemática, especificamente a geometria, né, na prática. Tá? Então, vejam que nesse meu exemplo, que é o da minha pesquisa, eu vou bem delimitado e vou bem específico no que eu quero trabalhar.
tá? E é isso que eu quero que vocês façam, que vocês pensem nisso. O PowerPoint que eu disponibilizei para vocês, ele tem essas etapas e aí vocês vão tendo o espaço para preenchimento. Segunda etapa, pensar nas possíveis causas. O meu exemplo, tá? Eu tô falando que eu tô com este olhar para o aluno na formação inicial de pedagogia, né? E esse aluno que precisa aprender a prática da geometria. Quais são as possíveis causas, né, desse meu problema? Eu tenho, dentro da grade curricular do curso, eu tenho poucas horas disponibilizadas para o estudo da matemática. Tá, gente? O curso de pedagogia, só para vocês terem uma noção, ele é um curso de 8 semestres. Eu só tenho uma disciplina que fala da matemática, tá? E é um conteúdo, uma disciplina extremamente importante em toda a educação básica. Porém, né, dentro da grade a qual eu atuo aqui, eu só tenho uma disciplina que fala sobre isso. Então, é uma causa que eu vejo que leva esse aluno a não ter muita familiaridade, né? É um aluno que já vem traumatizado da sua educação básica, que já vem com essa aversão, que é até uma das causas que eu coloco aqui, ó, aversão à matemática, né? Por N situações o aluno pode desenvolver essa aversão. E aí ele chega no curso e ele não tem essa carga horária suficiente para tentar reverter essa aversão que ele possua, né? Então, gente, é elencar as causas, tá? Pode ser, e é legal que sejam mais de uma causa, tá? Então, eu tô falando aí do processo de adoção, quais são as causas que levam àquele problema, né? As famílias desistirem da adoção, passa lá um tempo com a criança, desiste dela, né? Ou a criança não se adapta àquele ambiente familiar, né? Então, vocês vão verificar quais são as causas. Ah, é o processo de bullying, então, o quanto isso interfere no desenvolvimento da criança, no psicológico daquela criança que está sofrendo bullying, ou o quanto a família pode estar relacionado a esse problema, enfim, vocês precisam definir quais são as causas, tá? O pessoal da dança, né? Então eu vou falar que a dança desenvolve, né? Enfim, ela tem todo o processo dentro do nosso organismo, né? Que traz essas sensações de prazer, de descontração, né? Então a gente tem que elencar as possíveis causas. Elenquei as possíveis causas. Vou para a terceira etapa. Escolha uma das causas e verifique qual ferramenta você vai sanar essa causa. Pessoal, qual que é o meu exemplo? Eu tenho duas causas, que é a aversão, que é algo que antecede a entrada do aluno no curso, e eu tenho a questão do curso, de ter uma carga horária baixa. A aversão pela matemática é difícil, né, de trabalhar. Então, eu já descartei essa causa. E eu vou trabalhar a questão do currículo do curso. Eu não posso mudar o currículo do curso, que já está institucionalizado. Mas o que eu posso fazer para dar mais possibilidade desses alunos terem acesso à matemática, que é o que eu busco. Então, eu vou criar um grupo de estudos, tá? Ó, problematizar, qual que é o meu exemplo, o que eu vou fazer? Eu vou problematizar a educação matemática através dos fundamentos da história oral, tá? E aí eu vou trabalhar em cima de uma metodologia que é a história oral, né? Que são histórias de professores que atuam junto a crianças e que trabalham geometria, né? Através de narrativas, e proporcionando a experiência para esse educando, através, que eu até nem coloquei aqui, através de um grupo de estudos. Então, eu vou ter um grupo de estudo à parte para esses alunos que vão ser o meu grupo de pesquisa. Vocês precisam também definir o que vocês vão fazer para sanar esse seu problema. Então, vocês vão realizar pesquisas, né? Então, lembrando que a pesquisa de vocês bibliográfica, então essa escolha, né, da ferramenta são pesquisas bibliográficas para entender aí como acontece, o porquê desse problema de vocês, tá? E aí eu defino a minha questão, que é a quarta e última etapa. Então, vejam, pessoal, a primeira etapa eu defino o tema certinho, meu objeto de pesquisa. Na segunda etapa, eu elenco as possíveis causas. Na terceira, eu coloco uma possível solução. E na quarta, eu fecho com a minha pergunta. Então, qual foi a minha pergunta aqui, ó?
como a problematização do ensino da geometria, porque eu estou trabalhando história oral e narrativas, né? Que eu vou pegar histórias de professores atuantes e vou problematizar o ensino da geometria. Eu vou trazer problemas, eu vou trazer histórias reais. Então, a minha pergunta é: como a problematização do ensino da geometria pode, por meio de narrativas, contribuir na formação inicial desses pedagogos, tá? Então, essa é a minha questão de pesquisa. Vocês precisam, então, através dessas etapas, identificar qual e criar, elaborar qual é a pergunta de vocês, tá bom? E mãos à obra. Pessoal, eu vou pegar aqui para vocês o PowerPoint que eu elaborei. Opa, deixa eu sair, elimina. PowerPoint que eu elaborei para vocês, para que vocês me apresentem na próxima aula, tá? Então, aqui, né, título do projeto, nome dos alunos, tá? Eu coloquei aqui aluno 1, aluno 2, então vocês vão colocar, tira, né, esse termo aluno, vai colocar Jardson, né, vai colocar aqui Michele, enfim, vocês vão colocar o nome do grupo, tá? Aqui, os próximos slides são as etapas, tá? Ó, identificar o problema. Então, vocês vão, deixa aqui esse título e identifica aqui o problema. Pensar nas causas. Escolher uma das causas e verificar uma ferramenta que pode sanar. E definir a questão básica. Então, aqui vocês têm que definir a questão básica, lembrando que ela tem que ser num formato de pergunta, tá? E terminou. Qual que é a minha proposta aqui para vocês, tá, pessoal? No decorrer desta semana, vão elaborando, então, a partir de hoje, tá? Esse PowerPoint e vão me enviando por e-mail e eu vou ajudando vocês. E na semana que vem eu quero que cada grupo faça uma breve apresentação, tá, gente? Não se desesperem, é algo muito simples. Eu só quero que vocês mostrem para mim e para os demais como que anda aí o problema de pesquisa. Pro, não consegui desenvolver muita coisa. Ok, põe o que você conseguiu desenvolver, que a gente, durante a aula, vai se ajudar para conseguir desenvolver isso daí melhor. Tudo bem? Então, para hoje é isso, tá, gente? Eu vou mandar todo esse material para vocês. Vou deixar disponível, tá? Para vocês, tanto no ambiente virtual como lá no nosso grupo. Vou deixar à disposição de vocês. Vou parar aqui a apresentação. E mandem mensagem, mandem e-mail, que eu estou aqui para ajudá-los. É igual eu falei nas nossas primeiras aulas, eu quero desenvolver junto de vocês a pesquisa, né? Esse projeto de pesquisa é algo que dá um pouco de trabalho? Dá, mas eu quero que a gente faça isso paulatinamente, de forma tranquila, sem desespero, tá, gente? Coloco-me aí à disposição de vocês. Vou mandar os materiais, tanto o livro, o PowerPoint da apresentação de vocês e o PowerPoint da aula de hoje, tá, pessoal? Muito obrigada e espero ajudá-los aí nesse processo de elaboração do problema. Um abraço.